Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast e podcast do nosso canal, que o próprio nome já diz, quase tudo sobre arquitetura. Comigo, Mayra Nogueira. E comigo, Ricardo Massaite. E o tema de hoje é a verdadeira morabilidade do espaço. Então você já sabe, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar muito esse vídeo, porque ajuda muita gente. Chama a vinheta, produção. Então hoje, primeira quinta-feira do ano, né, Ricardinho? É isso aí. 2022 entrou com tudo, aquela ressaca do ano novo já passou. Aquela promessa de dieta. Promessa de dieta já começou, tá todo mundo na linha fit, né? Então, voltando, né, à nossa rotina de vídeo. Graças a Deus. Trazendo um tema bem legal e bem interessante do que a gente já vem falando, né? Envolve bastante neuroarquitetura também, parte de espaço. Eu acho que para começar, para não perder o costume, é explicar um pouquinho aí, né, o nosso tema que é a verdadeira morabilidade do espaço. Então, o que a gente quer dizer com morabilidade, né? Morabilidade foi um termo, né, que a gente nem existe essa palavra na realidade. Entre aspas. Mas foi um termo que a gente utilizou, que eu acho que definiu muito bem o fator de você morar bem, juntando que na nossa terminologia técnica a gente chama de conforto ambiental, que é o conjunto de 3 pontos, né, cruciais e que envolve, né, nós, seres humanos, interagindo com o espaço, mais influências externas, né, e como a gente lida com isso. E, não tem como não falar, né, os três confortos, né, que seria o conforto acústico, o térmico e o luminoso, né, o luminotécnico ou lumínico. Cada um são todos os termos correspondidos. Eu acho que, principalmente, falar também sobre morabilidade, antes de entrar um pouco nessa parte técnica, né, como é importante a gente falar do nosso bem-estar e como o clima do espaço também influencia, né? E a gente tem vivido temperaturas, né, essa relatividade de calor, chuva, muita chuva, frio. Eu acho que a gente está sofrendo, né, severos partes com o clima, né? O efeito estufa e tudo mais. Vamos falar um pouquinho disso. Essa variação de temperatura rápida, né, e oscilante, né? Total, que eu acho que a gente até no vídeo, não vou lembrar em qual vídeo, mas eu acho que foi algum sobre, não sei, não vou lembrar, mas que a gente falou sobre a Teresina, né, que tava até... Queremos natureza, não foi que a gente Foi, falou que tava... Tudo, na verdade a gente tava, acho que, falando sobre área construída, né? Ah, sim, o excesso de área construída. E acho que a gente acabou envolvendo um pouco sobre isso, como isso afeta no clima da cidade, né? E vamos resgatar aqui um pouquinho essa parte de como que as nossas construções, né, como a arquitetura dos nossos prédios influencia no nosso bem-estar de cidade e como a arquitetura do ambiente influencia no nosso bem-estar também, né? Exato, lembrando que a gente tem um canal, né, que fala sobre arquitetura. Exato. Ligado à parte de vivência, a vida, a qualidade de vida. Por isso que a gente chegou nesse tema. De quase tudo sobre arquitetura. Exato. Então bora falar aí um pouquinho desse clima aí. O que você tá achando aí? Como foi o seu ano nesse sentido? Tá sendo, né? Como tá sendo? Tá bom, pô. A gente pode reclamar não, né? Mas em relação ao clima, né? A gente tava falando, né? A gente tá em São Paulo, tem todos os climas durante um período, né? Meio período, sei lá. Oscila muito, é muito brusco, é muito agressivo, né? São temperaturas extremas, né? Total. Por isso que, né, a gente chegou nesse tema, né, para falar sobre essa qualidade de vida, né? Isso em relação à qualidade de vida, né? O que a gente pode usar, né? Qual material que a gente pode usar para minimizar um pouco, né, no espaço interno, até externo, né? Sim. Eu acho que ela não tem como, né, não falar. Eu acho que aqui a gente gosta de falar porque a gente aprendeu como conforto ambiental, né? Mas eu acho que esse termo de morabilidade remete ao fator você morar no espaço, você está fazendo parte daquele lugar e como tudo influencia. Então, só explicando aqui, né, um pouquinho, o conforto acústico, quando a gente fala, né, é principalmente focado na parte de sons. Então, isso, a parte interna. A parte interna, também tem parte externa, mas o foco é você isolar um ambiente, né, de ruídos, tanto que você queira vedar para não sair para fora,
quanto para absorver, né? Para ter um silêncio, né? A gente consegue ver isso muito claro em estúdios, né? Teatros, casas de shows, isso a acústica deles são muito boas. Então, a reverberação de som, ela é calculada, né? Os materiais são calculados para conseguir amenizar isso de forma que não atrapalhe o entorno, né, da cidade. A gente pode dar os exemplos dos materiais, né, Má? Com certeza. A manta, né, de fibra, Sim. que a gente pode falar. A lã de vidro, né, que a gente pode falar. Lã de vidro, lã de carneiro também é utilizada. Tem o material também de PVC, que é ligado à reciclagem, já tem agora também, né? Aí a gente viu também, há pouco tempo, a novidade que é também a tinta emborrachada, né? Sim. A gente pode falar também que ela absorve um pouco, né, o acústico. E que mais? Tem aqueles baratinhos, né, aquela cartela de ovo, né, aquele formato que o pessoal também usa. As espumas também. Então assim, acho que assim, acústica, na verdade, quando a gente fala de acústica, ela não é tão acessível. Ela é uma coisa cara, tanto que se a gente for parar para analisar por que os nossos prédios, por que os nossos espaços, a gente sofre tanto com os vizinhos, né? A gente sofre tanto com a cidade, porque, na verdade, a construtora, ela visa no lucro dela. Então, são materiais que você vai investir para colocar ali, seja uma impermeabilização de laje, seja um vedante, né, que a gente fala, que veda essa parte de som, seja uma janela, né, com um duplo vidro, com uma coisa que também trabalha nessa parte de acústica, seja uma parede, né, com que a gente chama de revestimento, que a gente chama de sanduíche, né, que é aquela parede que ela tem um isolante no meio dos dois blocos, ou se for drywall, né, ela vem também, o drywall ele é um pouco mais grosso, então ele vem trabalhado com lã interna, ele tem uma acústica preparada, né, para dividir os ambientes. E o forro também a gente sabe que tem hoje já em lã mineral, em lã de vidro, tem placas exatamente feitos para absorção, né, de som e não passar isso. Mas assim, de novo, são materiais que não são tão acessíveis, mas são os mais usuais que a gente falou. São os mais usuais. Né? Agora, por exemplo, uma janela com duplo vidro que ajuda na temperatura e na acústica. Duplo vidro, o tipo de borracha que é utilizado. Exato, a vedação. O tipo do alumínio que ele utiliza também. Então, isso também tem, o mercado oferece, né, Má? Mas são projetos mais especializados, né? São indústrias, tem até residencial também de alto padrão que está usando muito, né? Que vem lá de fora, né? Na Europa tem bastante isso, né? Tem. Mais para temperatura, né? Um lugar que neva muito também, tem muita seleção de calor, né? Muito extremos. São materiais diferentes, né? Que aqui no Brasil a gente utiliza outros materiais para essa questão de conforto. Aí já seria um conforto térmico, né? Também. Que envolve, o segundo conforto, né? Que a gente fala bastante. Isso. Que envolve essa parte de incidência de luz, de eficiência energética, de qualidade de posicionamento, né? Do edifício referente ao sol. Como que funciona as aberturas das janelas, tudo isso é focado na parte do conforto térmico, Exatamente, né? Que é o segundo item que a gente vai falar já, né? Sim, com certeza. Que ele não deixa de ser uma satisfação, né? Isso. Qual que é a parada, na verdade, né? É uma satisfação mental porque a temperatura, ela influencia na nossa mente e isso faz a gente responder, né? Com aquele espaço e a gente consegue, o nosso organismo consegue se manter numa temperatura ideal. Então a gente consegue se sentir literalmente confortável, né? Sim. Nem com calor e nem com frio. E a gente tem tanto elementos naturais quanto também elementos, equipamentos que forçam, né? Esse equilíbrio, né? Isso no consciente e no subconsciente, né? Total. Tanto que a gente consegue trazer alguns exemplos, por exemplo, o banco. A gente vai mais ao banco, mas quando a gente é ao banco, literalmente você se sente num frigorífico. Isso. Que o ar-condicionado, é tinindo, aquela coisa que você fala, nossa, é coisa fria. Você nem quer ficar muito lá dentro. Né? Não é um ambiente que acolhe, é aquele ambiente que você vê que já te limita. Agora, quando você pensa, né, você vai tomar um café, você vai na Starbucks, por exemplo. A Starbucks ela é toda desenhada para você entrar e ficar e você querer ficar lá, você querer estar lá. Então, lá. As luzes indiretas, o tipo de material normalmente é couro,
que também ele traz esse mais aspecto aconchego. de aconchego, a Sem madeira pressa. nas mesas, o estilo rústico que remete às cores mais sóbrias também. Então, são coisas que inconscientemente, que isso trabalha tanto na neurociência quanto na neuroarquitetura, remete a gente querer estar ali, Exatamente. né? Às vezes pode até estar frio, mas a sensação é de calor. Sim. É muito doido isso. É aconchegante, né? Sim, sim, sim. Aí também tem outros, né? Que nem hoje em dia também a gente tem visto bastante a humanização hospitalar, né? Que a gente fala. Sim. Tem arquiteto especializado só nisso já. Tem umas amigas que são. Que é muito legal, que, é trazer a parte da humanização para os hospitais, porque os hospitais não deixam de ser corredores frios, né? Locais que, na verdade, até aumentava a doença do paciente. Então, muitas vezes ele entrava para se recuperar e demorava essa recuperação por conta da falta de luz solar, da falta de estímulos naturais, visuais, da falta de estímulos até mesmo sonoros. Então, são coisas que tem trabalhado aqui em São Paulo, a gente já vê no Albert Einstein, a gente já vê no CIR, a gente já vê em alguns hospitais que vem trabalhando isso. Então, vem trazendo o acrílico, a ilusão de ótica, muito legal, assim, que vem trazendo a biofilia para dentro desses espaços. Isso. Porque, cara, imagina os doentes e imagina quem trabalha lá. Né? E a situação, né, do doente, né, que ele sabe que vai ter que ser operado, ou tá se recompondo, né, de alguma doença, enfim. Total. Você sabe que muito importante. Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira e ela falou pra mim que tem uma taxa, que eu nem sabia que existia, mas que existe uma taxa de suicídio dessa galera de enfermagem gigante. Nossa, não sabia. E eu não fazia ideia. E eu não duvido, assim, eu não tenho pesquisas que indicam, mas eu tenho certeza que o espaço de trabalho que eles vivem e convivem e a quantidade de horas que eles ficam submetidos naquele serviço, acarreta essa série de doenças psíquicas, porque não tem como, cara. Sim. Você vive um negócio branco, você não vê pessoas direito, que não vê paciente, você não tem muito contato com luz, você fica horas e horas em locais só com luz artificial. É uma coisa doida, não tem como. O conforto luminoso, né, que já é o terceiro item que a gente estava comentando, para fazer, para englobar, né, que é essa parada de morabilidade, conforto ambiental. O conforto luminoso, luminotécnico ou lumínico, né, que são os três nomes que é conhecido, ele também está, né, acoplado com essa parte também da acústica e do térmico, né. Então, como que também a iluminação natural influencia também e a artificial também. Então, acho que assim, é um conjunto que tem que ser trabalhado, né? E quando a gente fala de iluminação, conforto luminotécnico, a gente não quer só dizer artificial. A gente tem muitas formas e técnicas e estratégias para utilizar a iluminação natural para dentro dos ambientes, né? A gente tem, por exemplo, Barcelona. Ela desenvolveu um sistema de pátios internos que consegue ter uma captação da energia natural. E consegue iluminar bem, né, todos os locais do edifício. Então, assim, tem iluminação zenital, tem os sheds, tem um monte aí de formas, tem aumento de esquadrias, né? Mas principalmente também é ter um profissional, né, qualificado do lado para pensar num projeto orientado pelo sol, né, onde que vai trazer uma eficiência energética, onde vai trazer uma eficiência de luz para o espaço, né, que eu acredito que é o que faz a diferença, né. Não, e a iluminação natural é a iluminação, eu já falei nos outros podcasts, né, que representa a maior tonalidade de cores, né. Exatamente. E aí, quando você consegue trabalhar, né, em níveis adequados, ela traz... Só benefício. E também, se você tem, né, aquela boa distribuição, ela não ofusca a sua visão, né? Sim. Porque você sente, quando tem muita iluminação no espaço, você fica meio desorientado. Fica em alerta, né? Você fica desorientado, você fica meio que... irritado. Você não consegue desacelerar, né? É uma coisa que o nosso corpo parece que... Fica em alerta, né? Fica estranho, né? Na verdade. Sim. E aí, às vezes eu fico pensando assim, sabe? Quando eu entro num espaço, eu fico tentando refletir, né? Porque, por exemplo, shopping, eu não acho a iluminação de shopping legal. Na parte do hall, você tá falando, na parte comum.
Também. Parte de circulação. Isso. Eu acho que é um ambiente, muito... Parece frio, né? Muito frio, muito iluminado e, é realmente um setor de passagem. Então você consegue ver que as iluminações piores normalmente são em passagens. Para você não perder tempo. Exato. Só é acesso mesmo. Passa e vai embora. Então, e isso é feito propositalmente. Tanto quanto também quando eu fazia parte da equipe de projetos, né? Que a gente desenvolvia corporativo, tinha a parte de saídas emergenciais, que também. Então, era muito bem trabalhada essa parte de comunicação visual também, de iluminação, para deixar a pessoa orientada. Então, o foco, onde vai bater a luz do trabalho, onde vai bater a luz... O tipo de luz, se é focado, se é distribuído. A quantidade de iluminação que vai bater na mesa, vai voltar para os olhos. Tudo isso influencia também na produtividade, no espaço, no conforto, né? Então, quando você para assim para pensar como que não é só estético, luz, né? Como influencia nos nossos estímulos, né? De bem-estar, de sensações, né? E de nos colocar em alerta ou não, a gente começa, peraí, vamos pensar melhor nessa iluminação, porque realmente é o que faz a diferença também. Dos projetos que eu fiz residenciais, todos os proprietários que quiseram colocar a iluminação erraram, assim, e maioria em excesso. Sim, a gente vê muito, né? Tanto em ponto como nas voltagens, né? na capacidade. Então é muito importante escolher a iluminação certa, o tipo de iluminação, né? Estava até falando com a Mama, ela toda hora ela comenta comigo, poxa, né? Tava em tal obra e o cliente chegou, queria aquela cor, mas era a iluminação que refletia um outro tom de cor, né? Até você comentou comigo e eu falei, nossa, como é engraçado que as pessoas não entendem isso. Então... Não entendem. E é por isso que eu falo, que eu acho que assim, quando você vai contratar um profissional, você não tem que contratar ele para mandar nele o que você quer fazer. Você tem que contratar um profissional que você confie para que ele consiga te orientar da melhor forma. Sim. Porque ele, melhor do que ninguém, vai conseguir te orientar para realmente, no resultado final, as coisas acontecerem. Já tive várias situações onde o cliente falou, ficou pequena a luminária, ou não vai ficar bom, ou eu falei, olha, a melhor coisa é pegar um teste aí de cor que você queira, a gente colocar, mas você acha que a cor amarela, a branca ou a neutra, né? Aí eu falo assim, vamos colocar, a gente faz um teste ali, porque dá diferença de cor, dá diferença de tonalidade, cinza não é cinza, branco não é branco, é uma coisa doida, assim. É uma coisa doida, Então, eu acho que, fundamentalmente, a pessoa confiar no profissional, né? E, é claro, o profissional também saber ceder, né? Sim, Porque, ultimamente, eu também não bato muito de frente, não. Eu faço meu papel mesmo de orientação. Sim, você dá a sua opinião. De posicionamento, mas também... se o cliente falou, não quero, não gostei, ou não sei lá, por XYZ, a gente acata ao que o cliente gostaria, né? Para vocês terem noção, nossa, vou voltar lá, não vou falar quantos anos atrás, mas quando eu tocava obra de alto padrão, defeito de parede, era deixar tudo escuro e jogar a iluminação. Exato. Era batata, assim, isso aprendi, né? Graças a Deus tive alguns mentores aí, mas... Era, depois das 6, 7 horas, jogava a lâmpada e ia lá caçando o que estava errado, o que estava certo. Então, assim, a iluminação é muito importante, muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que os clientes, as pessoas não sabem, assim, como influencia no conforto do espaço. Exato. E também, quando a gente fala também de conforto, né, a gente não pode fugir do bem-estar, né? É o que é o mais importante, é o que a gente foca. Exato. E o bem-estar, ele tá focado, o conforto, ele já tem um significado de bem-estar, né? Mas o conforto, ele também está relacionado a ter móveis confortáveis, a combinação de tecido, a combinação de disposição, né, de móveis. Então, eu acho que tipo assim, não é só, né, tipo, é ter o conhecimento, é ter a habilidade de conseguir casar, né? Tudo isso e entregar um melhor resultado que vai afetar na vida da pessoa, entendeu? Não tem como. E a gente conversa tanto, né, Má, que até a gente pode colocar um exemplo que a gente estava chegando a uma conclusão. Por exemplo, você sai do trabalho, chega em casa, quer uma salinha de TV.
Eu acho que não tem que colocar, a gente estava conversando, nenhum objeto que te lembre o trabalho, sabe? Sim, nenhuma peça decorativa, nada. Se puder, até desliga o celular, fecha essa linha de TV, deixa meia luz, não é isso? Sim, exatamente. E vai assistir, vai curtir um som, né? Até tudo meio apagado, um som. Então, por isso que a gente começou a conversar muito, né, Mar? Sobre neuroarquitetura, sobre o que pode representar, o que não representa, né? Por isso que a gente criou o canal e a gente está sempre em foco, né? Tentando passar para vocês aí a qualidade de vida, né? Sim. Melhorando a qualidade de vida. A gente, como técnico, a gente tem uma consciência um pouco maior, né? E melhor, né? A gente está tentando passar um pouco para vocês. Por isso que é muito importante vocês deixarem comentários aí, né? O que vocês querem que converse mais, fale. Sobre qualquer coisa, enfim. E um tema que a Má estava falando, até acho que no segundo item, que ela até chegou nessa palavra sobre humanização, né? Que você até citou nessa parte da medicina, né? Nos hospitais. Essa é uma palavra que a gente vai fazer um podcast só dele, porque eu acredito, ao meu ver... Humanizar, né? Eu acredito que aqui no Brasil, essa palavra ela tá mal colocada. Eu cheguei nessa conclusão, até a gente estava conversando. E a gente estava querendo reeducar o pensamento do povo, né? Depois a gente fala, vamos criar, né, um podcast. A ideia é trazer as nossas ideias, né? E tentar transmitir um pouco de informação mais adequada, né? E porque, na realidade, assim, a nossa intenção é modificar isso, né, Ri? Mas a gente sabe que é um trabalho a ser feito e que nem todo mundo, né, de primeira talvez vai mudar o pensamento. Sim. A gente trazer pelo menos uma sementinha... já vai ser, tipo, praticamente o que a gente deseja, né? Exatamente, mas eu te falo que de antemão essa palavra a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente, como técnico, como arquiteto, né? Porque eu acredito que estão usando, está sendo mal usado. Aí a gente vai falar no podcast, que é meio longo, mas eu lembrei quando você falou, eu falei, a gente tem, esse é um tema para um podcast inteiro, porque eu me senti desconfortável como esse tema chegou a mim, né? Que a gente até acabou conversando. Sim. Mas vamos lá, acabaram, né, as 3. Eu acho que são os 4, né, na verdade. 4. São 4. O conforto, só de conforto ele já acaba sendo um conjunto, sim. Dessas 3 situações. Vamos para as perguntas, então? Bora lá pro quiz. Chama a produção. Pergunta número 1. Quais são os elementos que interferem no conforto ambiental? Excelente. Excelente pergunta. Com certeza, assim, de primeira, é isso. Se a gente falar de elementos naturais, né? Show. A primeira é a luz. Iluminação natural. O vento. O som. Os materiais. Assim, a chuva, ela interfere. No geral, fenômenos da natureza, né? Fenômenos da natureza em geral. Sol, vento, chuva, iluminação. O som, né? Som, é verdade. Som, a parte... acho que os sentidos, né? Os nossos 6 sentidos, né? São principais fontes, assim, são os elementos principais que eles interferem. Eles interferem não diretamente, às vezes eles interferem inconscientemente, né? Então, às vezes ele não está 100% afinado para perceber algumas coisas. Então, eu acho que os primeiros são esses, os tipos de materiais, a iluminação, a vegetação, a luz, né? A luz tanto natural quanto artificial, o vento, o som e o som. É isso. Sim. Acho que são esses principais. Você quer acrescentar mais um? Show. Não, acho que é isso. Agora a gente retoma, volta um pouquinho. Bora para a segunda, então. Pergunta número 2. Além dos fenômenos naturais, quais outros aspectos interferem na morabilidade do espaço? A gente falou um pouquinho já, né? Eu acho que os móveis, né? A decoração. Que você falou, a textura, a cor do móvel. A cor dos espaços, a cor da tinta, né? Quadro, o que ele pode contrastar com a cor da parede, a própria cor da parede, enfim. O tipo de material utilizado. Se o teto é mais baixo, mais alto. Exato. No pé direito. Alturas de pé direito, acho que é fundamental. Isso é para tudo, não é só para casa, não. Isso na verdade, a receita do bolo é o ser humano que vai habitar aquele espaço. Como que ele vai utilizar. Como que ele se sente no espaço. Exato. E a partir disso a gente usa esses elementos, né?
que são os materiais, as tipologias de materiais, cores, distribuição de móveis, cor, luz, já falei cor, luz e som, como que o espaço ele recebe a sonorização, né? O quanto que isso interfere. E que eu queria deixar registrado aqui, a gente estava falando sobre essa segunda pergunta, Má, né? Até porque chegamos nela. O subconsciente. Eu acredito que o subconsciente, às vezes ele grita mais que o consciente. Ou seja, é um exercício para vocês, né, exercitarem. Eu vou te dar um exemplo. Sei lá, todo dia você vai lá na padaria tomar um café. Gente, para lá, senta e tenta sentir o que você, em relação ao lugar, o que você sente. Por que você escolheu aquele lugar? Exatamente. Por que você bate lá para tomar o seu café? Por que você é um cliente fidelizado nesse local? Segundo ponto, não sei, no supermercado, né? São coisas do cotidiano. É uma redescoberta, né? Exato. É uma reeducação. É uma autoconsciência, né? Um autoconhecimento que você começa a ter, né? Uma autoconsciência do espaço que você usa e de como você usa tudo. Eu acho que isso traz uma experiência diferenciada também. Pra caramba, você vai começar a ter outras visões, né? Você começa a reparar no agora, no simples, né? Você sai um pouco daquela coisa que a gente vive, né? Na pressa, na correria. Isso, aquele ciclo vicioso, aquele negócio que você tem que fazer todo dia. Então... Automático, né? A gente tira um pouco, né? Exatamente. Então é muito bom, né? Tem pessoas, né? Até na minha família, que vão para determinados lugares fora do país. Só vão para lá. O que isso representa para eles? Já perguntei já. O que representam? A gente começa a cutucar um pouquinho para sair da zona de conforto, que é a nossa especialidade, né, Má? Sim, total. Então é um exercício que eu indico, né, Má? Acho que é bom todo mundo começar a fazer. Deixa na descrição aí alguns exemplos. Né? Pô, se uma pessoa falar que olha, eu consegui ter uma percepção diferente, já vou ficar super feliz, né? Mas a gente vai ficar satisfeito, né? Com certeza. Com eu acho que essa aqui descrição é levantar isso, né? Levantar esse tipo de coisa. Né? Bora lá para a próxima? Próxima pergunta. Pergunta número 3. Em qual espaço não se consegue trabalhar com um conforto acústico? Isso rolou até uma leve incógnita, né, entre nós, para tentar entender um pouco. Na realidade, não existe, né, um local, espaço, seja o que for, que não se consiga trabalhar com conforto acústico. Claro, né, que normalmente quem quer trabalhar o conforto acústico tem uma causa e tem um problema, uma dor ali que quer resolver aquilo, né? E hoje em dia a gente consegue trabalhar em qualquer situação, seja na cidade, seja ambiente externo, interno. Sim. Tem coisas que a gente ameniza, né? Sempre dá para melhorar, né? A minha tese é essa, sempre dá para melhorar. Sim. Em diferentes proporções, né? Esse ambiente interno, externo, o que o cliente quer. Às vezes ele quer uma coisa mais enxuta, não tão volumétrica, né? Então eu sempre indico parede vegetal, uma coisa mais ligada ao subconsciente, para dar um conforto, né? Indiretamente um conforto no subconsciente, que acho que ele merece, né? Sim, total. Tem estudos que provam a qualidade e como melhora a nossa vida só por ver. Eu defendo os materiais naturais, assim, né? Bambu, madeira, Sim. Essa parte de vegetação é muito rica. Então, né, sempre dá para melhorar, né? Não tem como falar, não dá para melhorar o espaço, né? Sim, essa parte, principalmente de conforto, quando a gente fala de conforto ambiental e acústico, é difícil. Só que assim, tem muita gente que não conhece muito bem os materiais, né? Então, é legal a gente falar que existem materiais que eles são menos absorventes, né? Porque todo material ele tem um grau que absorve ou ele reflete. Exato. Então, existem os materiais que eles absorvem e refletem mais e os que absorvem mesmo, que eles são feitos para segurar o som, né? Então, é legal a gente falar os que refletem, que muita gente não sabe, né? Que normalmente é a alvenaria, né? A alvenaria rebocada, né? Aquela alvenaria mais crua, né? Se for irregular a parte da alvenaria, acho que seria melhor, né? Para reverberar o som, talvez? Acho que sim, né? De qualquer forma, ele reflete, né? Isso, então, é um péssimo... Ele não chega a absorver, que sim. O ideal é quando a gente absorve, né? Sim, sim. O concreto aparente, o vidro, né? Pela sua transparência e pela sua... É chato, né? Ele é um refletor, ele não absorve som.
O mármore também, Pedra. o granilite, superfícies metálicas, né, que o som sim. bate e reverbera, e a cerâmica, né? São esses elementos, eles são os que mais reverberam o som. Eles batem e jogam de volta pro espaço, né? Isso. Já os que são mais absorventes são a lã de vidro, né, que a gente falou, a lã de rocha, as espumas, né, acústicas de todas as formas, seja painel, seja forro, Sim. seja como for, né? Isopor. E as chapas, né, acústicas também. Tem de fibra de madeira, fibra de vidro, fibra de lã, de carneiro, fibra de tudo quanto é tipo, porque é bem utilizada em forro, né, que também é utilizada em algumas placas em paredes. A gente vê muito bem em estúdio também. Então, são materiais que existem, né, que se a gente utilizar da maneira certa, a gente consegue. Tanto, a acústica até comentei, né, quando é espaços abertos, a parte natural, a natureza, ela tem esse poder. Então, plantas mais fechadas, né, que são com as folhagens mais estreitas, elas também têm um poder Sim. de absorver aquele som, né? Já as folhagens, né, as plantas que têm Mais largas, mais mais- abertas, mais translúcidas, elas têm o potencial de vazar, né? Elas não absorvem, Não usar tanto. elas não barram tanto o efeito sonoro, né? Que é bem importante isso falar também. Então a gente tem aí algumas formas, né, de trabalhar, tem fachadas duplas ventiladas. A parte externa ela acaba sendo mais difícil assim, né? Porque quando a gente coloca acústica externa, ela é mais complexa. Sim, Porque a gente consegue diminuir, mas a gente não consegue vedar, só se fechar o ambiente. Sim. Fora isso, dentro do ambiente é literalmente tudo possível, Sim. né? Bora pra Próxima pergunta, quarta pergunta. Pergunta número 4. Como melhorar o conforto térmico? Então, é o exemplo que você já deu, né, Mar? a gente já falou um pouco, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, é investir em tecidos, né? Cortinas, tapetes, almofadas, tipos de tecido também influencia no conforto. A luz né? solar, né? Por exemplo, os tecidos mais felpudos, ou linho, ou algodão, enfim, os tipos de tecido, né, tanto de tapete também, eles influenciam sim no nosso conforto térmico, né? Sim. Nessa sensação. Móveis também, né? Quando a gente fala de conforto, o melhor é tons neutros, né? Isso aí é fundamental. A parte também, quando a gente trabalhar com a biofilia dentro do ambiente, ela também traz esse aumento de conforto térmico, porque as plantas têm um poder, né? De trazer umidade para o espaço, Isso. de refrescar. Então, eu acho que uma das ferramentas ideais também é ter plantas em casa, né? As pessoas precisam ter plantas em casa e distribuir bem também, né, os móveis. Eu acho que quando a gente tem uma boa distribuição, uma boa ocupação do espaço, não tem como o conforto térmico não corresponder a isso, né? Até a gente acabou esquecendo um material que não é tão caro, que é barato, que veda um pouco a iluminação, que é o insufilme, né? Exatamente, a película. A gente esqueci de falar, A né? película, ela ajuda na parte de luminosidade, né? Isso. Aí tem a fumê, tem a Isso. porcentagem, né, de ser mais escuro, menos escuro, tem a espelhada. Foi muito bom você ter lembrado. Até porque a gente também tem uma variação de tipologias de vidros, né? Ah, é verdade. Que, influencia totalmente nessa parte de captação de luz e reflexos, né? Então, isso daí é bem legal. Isso daí depois a gente tem que até trazer um convidado especializado nisso para, deitar no assunto com a gente, que eu acho que vai ser bem legal. Sim. A gente pode fazer um só disso, né? Exato. Vamos ver pra frente. Bora lá. Bora pra última. Promessa de 2022. 2022. Pergunta número 5. Qual a relação da iluminação natural com a artificial no conforto lumínico? Bom, Eu acho que a relação é você saber usar o adequado, né? você mano? conseguir equilibrar as duas, porque é um desafio, né? Porque a gente sabe que a iluminação natural, ela traz uma tonalidade, um estilo, ela entra no ambiente de uma forma
diferente da artificial. Pra caramba. E assim, do ponto de vista em relação, vamos supor, uma iluminação de LED fluorescente, ela esquenta muito mais, né, mano? Ela esquenta muito mais. Assim, quando a gente compara as tipologias de lâmpadas, sem dúvida. O LED veio aí para revolucionar o mercado, né? Sim, sim. Tanto na eficiência energética quanto nessa parte de aquecer ou não, né? O ambiente. Antigamente a gente tinha um desconforto térmico muito grande nas halógenas, né? Isso. Que, se vocês não sabem o que é halógenas, são por exemplo, as dicróicas, que antigamente eram os spotzinhos, né? Isso. Que eram aqueles quadradinhos pequenininhos, ou redondos, né? Que você colocava e você não conseguia ficar 2 minutos embaixo. Porque, se eu não me engano, acho que 80% é calor e 20% energia, era energia. iluminação, né? Exato. Na época. E elas eram bem pesadas, né? E a lâmpada também, né? Foi transformada, né? Hoje em dia a gente encontra aí as bulbos, né? As bulbos em LED que nem vidro é mais, né? Elas são um plástico. Sim. E a durabilidade delas também são muito superiores às que tinha antigamente, né? Então a gente teve, com o avanço da tecnologia, eu acho que a gente teve uma boa ajuda nessa parte para conseguir relacionar, né, a iluminação natural com a artificial, mas é um desafio, né? E pessoas que têm que ter muita sensibilidade para conseguir fazer esse jogo e não pesar o ambiente, né? Porque a luz pesa o ambiente. Tudo na vida tem um lado bom e ruim, né? Ao meu ver. Então, assim, nos projetos que eu faço, principalmente os residenciais, eu tento aproveitar o máximo da energia natural, que é a mais rica em demonstrar os tons de cores, né? E conforto também, né? E aí depois eu acredito que seja a halógena, depois a fluorescente e depois a última acho que é a LED, né? Porque a LED tem a super branca, né? A branca, e tem a meio amarelada, né? Então, E a neutra. E a neutra. Então, por exemplo, o hospital é a super branca, né? Então dá aquela sensação de alerta, né? Meio de espaço frio, traz espaço frieza. frio, exatamente. Mas em compensação ela não esquenta o LED, então você pode deixar no ambiente pequeno, né? Você sobrecarregar a potência que fica super claro e não esquenta. Então tudo tem um lado bom e ruim. Então o que eu indico é realmente contratar um técnico, um arquiteto ou alguém que projeta. Um designer, alguém que consiga ter a competência, né? Que tem o conhecimento da melhor de técnica. iluminação, né? Exatamente. Tem design de interiores que também tem qualidades, né? Qualificações para fazer esse tipo de projeto também. Sim, é muito bom. Só tem cursos de períodos específicos. E de períodos curtos, assim, que já dá uma noção para o projetista. É super bom isso. Com certeza. Eu acho que se todo mundo focar 1% no conforto ambiental, os nossos espaços vida melhora bastante. Vão melhorar muito. Muito, muito. E a gente consegue levar isso para a cidade também, né? Sim, lembrando que quase tudo arquitetura é isso, qualidade de vida, né, Mar? O foco é no bem-estar, principalmente de quem está utilizando aquele espaço. Isso aí. Bora lá, próxima pergunta, tem mais uma? Acho que não tem mais não, acho que acabou. Então? Acho que agora é só... Então, só a galera na descrição, então. Manda a sua pergunta pra gente. Que a gente vai ter o prazer de responder, pesquisar. Com certeza. E trazer as informações aqui para vocês. Belezinha? Não deixando vocês esquecerem que se inscreva no nosso canal, comente, deixe o seu like, né? Porque a gente precisa dessa força aí. Sim. E se você quiser ser um parceiro nosso, se você for o vidraceiro que trabalha com isso, quiser vir aqui participar do canal, deixa aí seu contato também, que a gente vai deixar na descrição do vídeo o nosso e-mail. Fortalece aí. É isso. Por hoje é só. Até semana que vem. Valeu.